só está dando o recado até para você já ir se organizando aí. Amém? Para hoje à noite, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, capítulo 139. Salmo 139. Essa semana, numa reunião com um grupo de pastores, que a gente está fazendo um estudo bíblico, até houve um questionamento, né? O que pregar nos dias da pandemia? Né? O que se prega? Como é que se fala? Como é que se comunica com o povo? Daí um lá no meio da reunião gritou lá, né? Prega sobre Salmo. Né? Tem que falar sobre Salmo. Mas por que tem que falar sobre Salmo? E aí o argumento dele me convenceu ali, né? Ele falou assim, não, porque Salmos fala muito sobre a realidade da vida. E nesses dias são dias da gente encarar a realidade da vida, né? Se encher de fé, se encher de coragem e prosseguir. E eu falei, amém, eu acho que é isso aí mesmo, né? Achei legal. Então hoje eu vou, eu lembro que há 2 semanas atrás, eu acho que eu falei sobre Salmo 63, hoje eu quero ir para o Salmo 139. Salmo 139, a gente vai percorrer o texto até o final, mas não na leitura agora. Agora na leitura a gente vai ler do versículo 1 até o 6, mas daí a gente vai caminhar ali alguns trechos até o final do capítulo, porque é um capítulo bem interessante e bem importante. Salmo 139, versículo 1, então, com certeza você já conhece, já ouviu algumas dessas palavras aqui, um salmo que é atribuído a Davi, né? Novamente Davi, o rei Davi. Vamos lá? O texto diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca ou à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que nem o posso atingir. Amém. Deixa sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos. Quero que você ore comigo. Amém. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor Deus, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado que está sobre nós, que está sobre as nossas casas. E nós estamos aqui nessa noite reconhecendo, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Deus, e por isso e por tantos outros motivos, nós estamos aqui também para dizer, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. O Senhor está conosco, nos cercando por todos os lados, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Deus, que esta certeza, que esta convicção, que esta fé aumente em nossos corações nesses dias. E que a Tua palavra seja cada dia para nós alimento e o alimento que nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu nem preciso dizer o quanto os nossos dias têm sido dias difíceis. Eu nem preciso dizer aqui o quanto os nossos dias têm sido dias de incertezas. E incertezas para muita gente. Muita gente não sabe como vai ser daqui a um mês. Muita gente não sabe como vai ser daqui a 15 dias. Muita gente não sabe como vai ser segunda-feira. Dias de incerteza, dias de mudanças. Mudanças em vários aspectos. Mudanças para as famílias que estão tendo que se adaptar a uma rotina nova dentro de casa. Né? As crianças não estão indo para a escola, o que fazer com essa criançada? Né? Misericórdia. Haja criatividade, né? Mas mudança também para os trabalhadores. Muitos estão tendo que se readequar. Muitos estão trabalhando ainda mais. E dando glória a Deus por isso, né? Nessa fase que venha serviço, que venha trabalho. Se está trabalhando, está tudo bem. Mas muitos estão tendo que se readequar a dificuldades. Às vezes salários reduzidos, às vezes empregos, naquela situação de corda bamba, né? Não se sabe como vai ser.
mudanças para aqueles que são empresários, mudanças até para aqueles que são mais sonhadores, mais poéticos, né? Você sonha, você planeja. No começo do ano eu estava sonhando, planejando as férias com a minha família. Aí nós saímos de férias, e foi bem na semana que estourou o coronavírus, nós estávamos lá na praia, passando helicóptero em cima para ver se tinha gente na areia, porque não podia pôr o pé na água. Frustrou as férias, tivemos que voltar embora o mais rápido possível. Mudanças, rotina. Mudanças para aqueles que gostam de passear com a família. Mudanças para aqueles que precisam visitar seus familiares, que gostam de visitar os familiares, de fazer aquele almoço de domingo e não está conseguindo fazer isso, né? Mudança até mesmo para aqueles que gostam de vir na igreja. Está tendo que se readaptar, está tendo que se readequar. São dias difíceis, são dias de mudanças, desde as pequenas, as mais sutis, até as mudanças que são graves, são sérias, e a gente se preocupa com elas, né? Tem gente que essa máscara aí não é nada, essa máscarazinha, beleza, de boa, coloca, sai de casa. Tem gente que isso daí é o fim do mundo, essa máscara. Odeia esse negócio e está indignado com a máscara, né? Para uns é pequeno, para outros é grande. Mas o que eu quero dizer é que todos nós estamos passando por esse momento. Todos nós estamos lidando com isso. São dias difíceis. E são dias difíceis, inclusive, para a igreja também. A igreja também está se deparando com uma nova realidade. A igreja também está tendo que mudar. Nós estamos aqui mudando uma das coisas, os horários de culto, nos adaptando, né? Nos reestruturando, nos organizando, para que você que está aqui, você que está em casa, né? Todos possamos estar aqui celebrando a Deus juntos, porque há algo especial de Deus na celebração, na comunhão do povo de Deus. Então são dias que nós estamos passando por tudo isso. E a grande pergunta nesses dias é como lidar com eles. É como lidar com esses dias, é como lidar com esse tempo, como lidar com essas mudanças, como lidar com essa nova realidade. Agora são tantas coisas, então não tem como responder como lidar, porque são muitas coisas diferentes, que a gente está aprendendo, a gente tem que aprender a lidar com cada uma delas. Então o que fazer nesses dias? O que buscar nesses dias? Porque o que a gente está buscando agora, presta atenção, se não é verdade, é diferente daquilo que a gente estava buscando lá na virada de ano, por exemplo. Faz 6 meses que né? Mas a gente tinha alguns planejamentos, alguns sonhos, algumas metas, falou, opa, agora mudou, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, as coisas estão mudando. O que buscar, como lidar, o que fazer, como agir. Se hoje já está desse jeito as coisas, como que vai ser amanhã? Como que vai ser depois de amanhã? Como que vai ser daqui a 6 meses? Como vai ser no segundo semestre? Como que vão ser as coisas? E como lidar? Qual deve ser o nosso objetivo no meio de tudo isso? Qual deve ser a nossa inclinação no meio de tudo isso? E pensando a respeito disso, é que me veio a palavra discernimento, porque eu acho que é o que nós precisamos ter nesses dias. De tudo que nós estamos passando, vivendo, experimentando, dificuldades, talvez alguns tenham, assim como eu tenho, coisas boas também para contar a respeito desses dias. Claro que tem muita coisa acontecendo lá fora, tem muita gente sofrendo, né, coisas terríveis com esse mal que está aí, mas também na vida particular de cada um de nós, também às vezes tem coisas boas que estão acontecendo. Mas de tudo isso em que nós devemos nos apoiar nesses dias? Nós devemos basear em que a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança? Em quem que nós devemos nos resguardar? Em quem que nós devemos ter esperança? E aí você me diz, pastor, é claro que é em Deus. E eu te digo, sim, é verdade, é em Deus. Nós devemos ter esperança em Deus, nós devemos nos resguardar em Deus, nós devemos confiar em Deus, amém. A gente sabe disso na teoria, é uma beleza. A questão é ir à prática, e o esperar em Deus, e o confiar em Deus, e o descansar em Deus no meio de tudo isso, não é fácil. Então, para isso e para tantas outras coisas que nós estamos enfrentando, até mesmo em relação à nossa fé, que de certa forma chega um ponto que a nossa fé em Deus começa a ficar em xeque. No começo tudo é diferente, tudo é novo e vai. Mas à medida que as coisas vão caminhando e a gente vê que as mudanças têm sido
pesadas, têm sido radicais, e as perspectivas de melhoria parece que estão cada vez mais distantes. Lá no começo parecia que era uma coisinha de 10, 15 dias. Agora, meu Deus, já faz 70 e sabe-se lá quanto tempo pela frente. O que nós precisamos em meio a tudo isso? E o que eu creio que nós precisamos é de discernimento. Precisamos discernir o tempo, discernir a situação, discernir a ocasião, discernir a cada dificuldade, cada situação, cada pedaço, aspecto das nossas vidas. Nós precisamos discernir em meio a tudo isso. Precisamos discernir a questão relacional. Como me relacionar com aquelas pessoas que fazem parte da minha vida, mas eu não posso mais nem ir até eles. Acabaram-se as visitas, acabaram-se os almoços. Como lidar com isso? Como lidar com um convívio mais intenso agora, familiar, homem, mulher, crianças? Um convívio mais intenso. Como lidar com a dificuldade de ir na igreja? Agora tem que ter um rodízio dentro de casa para poder ir no culto agora. Mas tem que haver. Mas como lidar com isso? Eu preciso discernir. E preciso discernir também a minha vida com Deus no meio de tudo isso. O meu relacionamento com Deus. Eu preciso ter um discernimento de como Ele está. De como Ele está se desenvolvendo. De como Ele está se projetando daqui para frente. Discernir, e quero dizer mais a respeito desse discernimento. Porque o discernimento, às vezes, parece que às vezes a gente está buscando novos conhecimentos. Quando a gente usa talvez essa palavra discernimento, parece que a gente está falando novos conhecimentos, mas não necessariamente. Discernimento também pode ser a compreensão de algo que talvez nem é tão novo assim. Talvez nem é tão novo assim, mas de repente eu tive o discernimento. Eu entendi, eu compreendi, ou então eu retomei, eu relembrei, eu trouxe novamente a minha memória, eu resgatei aquilo que eu já sabia, aquilo que eu já conhecia, mas eu tive um discernimento, eu trouxe novamente a minha memória para poder vivenciar, para poder pôr em prática, para poder desfrutar, ou seja, como for. Discernimento. E a respeito da nossa vida com Deus, a respeito da nossa relação com Deus, e a respeito da nossa vida como um todo também, a gente precisa, nesses tempos de dificuldade, extrair o que realmente importa das circunstâncias que nos cercam. Porque a gente, quando está tudo bem, quando está tudo indo de vento em popa, parece que a gente às vezes não observa os detalhes das coisas. A gente se deixa levar pela calmaria, pelos bons ventos que estão soprando. Mas quando vem as dificuldades, parece que essas coisas que eram acessórios, que eram luxo, que era luxo no sentido assim, que eram aquele plus, aquele gostinho a mais, parece que essas coisas na dificuldade elas não importam mais. Na dificuldade o que a gente tem que fazer é dar valor para aquilo que é alicerce na nossa vida. Na dificuldade o que a gente precisa observar e dar valor para as coisas que são fundamentais, para as coisas que são realmente importantes para a gente. Para as coisas que realmente têm valor. Então, pensa comigo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma casa abandonada. E aí chega uma pessoa que está com um projeto de comprar aquela casa e de reformar ela. De colocar aquela casa de novo nos eixos para que possa entrar alguém lá dentro, morar. Qual é a primeira coisa que essa pessoa vai ver? Uma casa abandonada cujo objetivo é restaurar. Essa pessoa vai prestar atenção na pintura da casa? Pouco importa a pintura. Essa pessoa vai prestar atenção no acabamento daquela casa? Pouco importa o acabamento. O que é que importa de uma casa abandonada? O que é que importa? O que importa é o alicerce. O que importa são os fundamentos daquela casa, é a estrutura daquela casa.
O que importa é aquilo que faz com que aquela casa permaneça de pé, e a garantia de que aquela casa vai continuar de pé por muito tempo ainda. O acabamento eu refaço. A pintura, eu pinto de novo. Os detalhes, eu coloco todos eles no lugar. Isso daí é de menos. O que importa são os alicerces. O que eu quero dizer para você é que se nós precisamos ter discernimento nesses dias, discernimento a respeito do quê, pastor? Discernimento a respeito dos alicerces. Discernimento a respeito do que verdadeiramente importa para nós. Discernimento a respeito do que realmente tem valor na nossa vida. Discernimento a respeito do que realmente tem valor dentro de nós, os nossos princípios, os nossos valores, a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Jesus, está dando uma interferência aqui. Está amarrado. Deixa eu desligar o negócio. Não deu mais. Discernimento. E nós precisamos nos lembrar de coisas que talvez sejam coisas elementares. E o que eu quero te lembrar nessa noite aqui não é nada de extraordinário, não é nada de novidade, é algo elementar. Sabe o que eu quero lembrar você nessa noite? Eu quero lembrar você e quero trazer também a minha memória, a minha lembrança. Tem que mutar algum canal, irmão, está crescendo o chiado. Nós precisamos lembrar que nós temos um Deus. Amém? Você pode dizer amém por isso? Pastor, mas essa é isso mesmo que eu quero dizer para você. E eu quero que você coloque a sua mão no seu peito, assim, ó, você que está aí, e diga assim para si mesmo, diga assim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Diga, eu tenho um Deus. Sabe, a despeito de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, a despeito de todas as lutas, de todas as mudanças, de toda a nova realidade que está se apresentando para nós, para as famílias, para a igreja de Cristo, uma coisa nós não podemos esquecer, que nós temos um Deus. E a respeito deste Deus, nós podemos discernir coisas. Voltando ao início de tudo, voltando à questão mais fundamental na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, voltando à questão mais inicial, mais básica, mais elementar do nosso relacionamento com Deus, que é chegar à conclusão que nós temos um Deus. A partir daí nós podemos retomar questões que dizem a respeito desse próprio Deus, de como Ele age, de como Ele é, de o que Ele faz, de como Ele opera, de como Ele cuida, de como Ele ama. Porque se nos deixarmos envolver com todas as dificuldades, nós vamos nos afastando de alicerces, de fundamentos. Nós vamos nos distanciando de coisas básicas. Mas na dificuldade, quero dizer para você que é hora de voltar lá no início. E não se preocupar mais com o acabamento, com a pintura, com os detalhes. O que nós precisamos estar preocupados nesses dias são com os fundamentos da nossa vida, com os alicerces da nossa vida. E o nosso fundamento, os nossos alicerces precisam estar em Deus. E se esses fundamentos e alicerces estiverem bem firmados, pode ter certeza que esta casa continuará de pé por muito e muito tempo. Por muitos e muitos anos. E pode vir a crise, pode vir a dificuldade, pode vir o vento e pode vir o que for. Mas não derrubará a casa. Porque há uma estrutura, há um fundamento. Há um fundamento e nós precisamos retomar isso. Eu quero junto com você caminhar aqui nesse Salmo 139 e prometo ser breve. Porque aqui o salmista, ele retomou alguns fundamentos a respeito de Deus, coisas que ele já sabia, coisas que ele já conhecia a respeito de Deus, mas sabe, chegou um momento na vida dele, chegou um momento na vida de Davi, que era necessário retomar, que era necessário relembrar, e é isso que ele está fazendo aqui no Salmo 139. Dos versículos 1 até o 6, ele está relembrando, ele está retomando para si mesmo
O fato de que Deus é um Deus onisciente, um Deus que conhece e sabe todas as coisas. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que conhece e sabe todas as coisas. Nada está fora do conhecimento de Deus. E nós podemos descansar e nos alegrar por isso. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes, os tempos são difíceis, mas Deus sabe todas as coisas, sempre soube e sempre saberá. Versículo 1 ele diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor, mais do que ter o conhecimento das coisas, o Senhor também nos conhece, Ele também te conhece. E nisso tudo, Ele não apenas te conhece, mas Ele sabe da tua realidade. Ele sabe a respeito de você. Ele conhece o que está se passando aí dentro nesses dias. Ele sabe da saudade que você tem sentido dessas pessoas que você não tem mais podido ir visitar. Ele sabe do sentimento de falta que você tem tido, de não poder mais passear do jeito que você sempre gostou de passear. Ele sabe da dificuldade que tem sido se revezar, sair um de casa, depois sai outro, e vai para a igreja um e depois vai o outro, e toda essa ginástica, mas Ele sabe de tudo isso. E Ele sabe da dificuldade, muitas vezes, das preocupações. Ele sabe de tudo isso. Ele conhece tudo isso. E saiba que Ele está cuidando de você em tudo isso. O salmista aqui está dizendo o seguinte: olha, o Senhor conhece. Versículo 2 ele diz: de longe Ele percebe os meus pensamentos. Ele não está dizendo que Deus está longe, mas Ele está usando aqui, isso aqui é uma poesia, né? Ele está dizendo aqui, ó, de longe o Senhor já saberia o que estava pensando. Ele conhece os pensamentos, Ele conhece o que está no coração, todos os meus caminhos. Ele diz no versículo 3, todos os meus caminhos são bem conhecidos pelo Senhor. Ele já me conhece inteiramente. No versículo 4, inteiramente Ele nos conhece e Ele nos cerca. E esse cercar do versículo 5 é uma expressão de cuidado. O Senhor que conhece todas as coisas e me cerca, me envolve, me guarda, me protege. E no versículo 6 ele diz: tal conhecimento é tão maravilhoso que está além do meu alcance e tão elevado que eu não posso atingi-los. Ah, que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso esse discernimento. Que maravilhoso é este fundamento para nós, de termos um Deus. Primeiro, eu tenho um Deus que me conhece, que sabe de todas as coisas, me conhece, e me protege, me guarda por trás, me guarda à frente, me guarda dos lados. Ele me envolve e me guarda. Um Deus onisciente. Versículo 7, ele diz o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Ele faz uma pergunta aqui dizendo: qual seria o lugar que eu poderia ir para escapar da tua presença, Senhor? É claro que é uma pergunta retórica. O que ele está dizendo aqui, ó, não tem lugar o qual eu possa estar onde ali Deus não estará. Sabe qual é o fundamento que ele está retomando aqui? É o fundamento da onipresença de Deus. Se nós temos um Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas, nós também temos um Deus que é onipresente e está em todos os lugares. E isso para nós é alicerce, é fundamento, é fundamental sabermos que o nosso Deus, Ele está em todos os lugares, e onde estivermos, lá Ele estará. E antes mesmo de chegarmos àquele lugar, Ele já está lá. Esse é o nosso Deus onipresente em todos os lugares. Agora, qual a importância disso? Porque esse lugar que nós estamos falando não é apenas um lugar físico, né? Não é apenas um lugar, Senhor, será que o Senhor está lá na esquina? Vou lá ver. Daí você chega lá, né? Deus está lá. Mas não é um lugar físico.
Esse lugar também pode ser relacionado a um momento da nossa vida. Deus está lá. Nesse momento, nesse lugar onde você se encontra hoje. A gente cantou aqui, há um lugar, né? Há um lugar. Neste momento, esse há um lugar que a gente canta na música, não está falando do lugar físico, está falando daquele momento que é na presença de Deus. Então um lugar é um momento, é uma situação, é uma circunstância. Qual é a situação, qual é a circunstância, qual é o momento que você tem vivido hoje? Saiba que neste lugar onde você está, talvez você diga, pastor, eu estou num lugar terrível. Eu estou num lugar difícil. Estou num momento de dificuldade. Eu estou angustiado, eu estou abatido. Eu estou nesse lugar. Eu não sei como cheguei aqui, mas eu estou aqui. Mas resgate este princípio, resgate este fundamento. E saiba que nesse lugar onde você se encontra, Deus está com você. E antes que você chegasse nele, Deus já estava lá. Deus já estava lá. Ele não apenas conhece todas as coisas, mas Ele está em todos os lugares. No versículo 8 ele diz, se eu subir aos céus, lá o Senhor está. É claro que o Senhor está no céu. É fácil imaginar um Deus que está nas alturas, mas Ele também diz, se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor também estará lá. Opa, peraí, então quer dizer que na dificuldade, na adversidade, no pior dos lugares, na sepultura, ainda lá, ainda assim, o Senhor está comigo, Ele está em todos os lugares. E aí no 9 ele diz, se eu subir as asas da alvorada, se eu morar na extremidade do ar, mesmo ali, a tua mão me guiará e me susterá. Glória a Deus. Mesmo ali, onde quer que você esteja, seja qual for o momento que você está passando, ali, versículo 10, a tua mão me guia e me sustenta. E no 11 ele diz mais, ele diz, e mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, mesmo se eu dissesse que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite, tem lugar pior do que esse? Mas ainda ali, a tua mão me sustentará, me guiará. Isso é fundamento, isso é alicerce, isso é retomar e é ter um discernimento correto de quem é esse Deus que você tem. O seu Deus é esse Deus que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares, que não te deixa sozinho, não te abandona. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Diga glória a Deus por isso, amém? As trevas para Deus não são escuridão, são escuridão para a gente. A noite, versículo 12, brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para nós é breu, é escuridão, mas para Deus, Ele tem a percepção, Ele tem visão, Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Versículo 13. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste do ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, e as tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza, diz o salmista até o versículo 14.
O salmista, você percebe que o salmista está numa caminhada de retomar quem é Deus. E esse é o meu desafio, tanto para mim quanto para você nessa noite, que a gente possa retomar isso nesses dias. São tantas informações que a gente tenta absorver, são tantas notícias que a gente tem que ouvir, a gente não pode ficar sem ouvir. A gente tem que ouvir, a gente tem que saber como é que as coisas estão indo, o que está acontecendo lá fora, né? Quais são os prognósticos. A gente precisa ficar sabendo disso. Só que essas informações, essas vozes não podem encobrir algo que para nós é maior, que é o entendimento e o discernimento de que nós temos um Deus e que esse Deus está conosco. O salmista está retomando aqui para ele, quem é esse Deus? Um Deus onisciente, um Deus onipresente, e agora está falando a respeito de um Deus onipotente. Um Deus que é poderoso, um Deus que tem todo o poder. E eu e você precisamos saber disso nesses dias. O nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. Você crê nisso? Ele tem todo o poder. E aqui o salmista escolhe o ato da formação, da criação de Deus, de como Deus cria, de como Deus gera a vida. E para demonstrar um pouco de como Deus é tão poderoso, o salmista começa a falar aqui de como ele foi gerado. Sabe, e é importante a gente prestar atenção nessas coisas, né? Uau, um Deus que traz à vida coisas que não tinham vida. Um Deus que do nada, Ele gera, Ele forma toda a criação. Ele cria o ser humano, Ele cria a natureza, Ele cria todas as coisas. E um Deus que nos dá vida. E aqui ele diz, ele usa um termo aqui interessante, versículo 13, ele diz: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste. Né? Teceste como se fosse uma costura feita, né? Aquele trabalho manual, artesanal, de produzir ali antes ainda de produzir uma roupa, produzir o tecido, né? Todo aquele entrelaço de fios, feito um a um, e ele começa a fazer esse paralelo, demonstrando o poder de Deus e a grandeza de Deus, e é interessante que o salmista escreve isso, e hoje em dia a ciência, ela entende que o corpo humano ele é realmente como um tecido, né? Ele é um entrelaçamento de células, e de bilhões de células, e cada uma dessas células, que é dividida em milionésimos de metros, cada uma dessas células carrega uma informação genética gigantesca, que a gente jamais conseguiria, né, assim, na mente humana, conseguiria comportar a carga genética que está dentro de uma das nossas células, sendo que são bilhões e bilhões de células. E aí ele diz, o Senhor me formou a partir disso, e o Senhor construiu o meu corpo, e me deu a vida, e cada célula o Senhor formou, e o Senhor foi me formando, até que eu tivesse vida. O que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo o poder de Deus, um poder criativo, um poder de trazer vida, um poder que excede qualquer entendimento, qualquer pensamento, qualquer matemática, qualquer ciência, excede a tudo. Esse é o nosso Deus. Esses problemas que a gente enfrenta, o que são esses problemas perto da natureza criativa de Deus? Perto do poder criativo de Deus? Será que Deus não pode resolver um mal que nós causamos? Seja qual for? Será que Ele não tem poder para nos dar um escape? Será que Ele não tem poder para cuidar, para nos livrar de qualquer mal? O salmista está retomando aqui, dizendo para si mesmo, sim, Deus tem poder, porque Ele tem poder para gerar vida. Ele tem poder para fazer algo extraordinário, que é desde ali do íntimo, criar. E nos tornar isso quem somos. Deus nos criou, nos formou, não nos deu apenas um corpo e uma mente. Deus nos deu sentimentos, emoções.
Deus nos dá a cada dia discernimento, Deus apresenta a nós cada dia oportunidades, Ele constrói oportunidades para nós a cada dia. Deus nos dá a cada dia novas chances. Deus nos oferece, Deus coloca à nossa frente todos os dias um novo recomeço. E mais do que isso, Deus também nos oferece e coloca à nossa frente todos os dias uma porção nova da sua misericórdia, da sua graça. Deus a cada dia está criando e formando coisas novas. Deus a cada dia está cuidando de todo o universo, como se estivesse nas palmas de suas mãos. Deus está cuidando, regendo tudo isso. Deus não apenas criou e deixou por aí, o salmista diz, não, o Senhor me criou, e cada célula do meu corpo o Senhor criou, e entrelaçou uma na outra, e me formou. Ele está dizendo aqui a respeito do cuidado pessoal e individual de Deus. Não é que Deus criou Adão e Eva e largou o mundão aí, com cuidado pessoal, individual, particular, a cada um de nós. Somente um Deus que tem todo o poder pode fazer isso. Somente um Deus que é onipotente pode cuidar de tal maneira, a ponto de que Ele não cuida só de nós. Mas Jesus mesmo diz, olhe para os lírios dos campos, o Senhor não deixa faltar nada. Olhe para as aves dos céus, o Senhor cuida de todas elas e não deixa faltar nada delas, o Senhor está cuidando de tudo. E aí Jesus diz assim, se alguém de vocês, se o filho de vocês pedir um peixe, você dá uma pedra, se pedir um pão, você dá uma pedra? Não, você não vai fazer isso, porque você ama e cuida dele. Quanto mais Deus que está nos céus. Um Deus onipotente, que tem todo o poder, e despende desse grande poder que Ele tem, desse poder infinito que Ele tem. Deus usa para cuidar de nós. Deus gasta, se pode se dizer isso, tá? Não diria que isso é uma coisa que pode se dizer, mas eu vou dizer, né? Se Deus tivesse energias para gastar, Ele gastaria as energias cuidando da gente. Mas mesmo as energias de Deus são infinitas. Por fim, para a gente terminar, versículo 19. Agora é interessante, hein? Jesus amado. O mais demorado para explicar eu guardei para o final, mas vamos lá, vou resumir e vai dar certo. Agora parece que o salmista aqui, ele fica indignado com uma coisa. Vamos lá, vamos retomar. Ele se lembrou de um Deus onisciente, de um Deus onipresente, de um Deus onipotente. Mas agora aqui, ele chama atenção para um outro atributo de Deus que nós também não podemos deixar de nos lembrar. Ele fala sobre a santidade de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas Deus também é santo. E ele fala a respeito dessa santidade de Deus. E aqui no versículo 19, agora parece que ele está revoltado com alguma coisa aqui. Olha lá o versículo 19, parece que a gente agora mudou de estação, mas a gente está na mesma estação. Olha lá o versículo 19, ele diz assim, ó, quem me dera matar os ímpios. O que aconteceu com o salmista? Estava indo tão bem, agora se revoltou, né? Quem me dera matar os ímpios, ó Senhor. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e vão e rebelam-se contra ti. Acaso eu não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles um ódio implacável, e considero-os inimigos meus. Vamos parar aí. Talvez se pergunte, o que passou, o que aconteceu com o salmista aqui? Ele estava tão contemplativo. Mas sabe, é uma indignação que sobrevém no coração do salmista, no coração de Davi. E é uma indignação interessante, porque aqui ele chega à conclusão a respeito da santidade de Deus. Deus é tudo isso que nós falamos. Deus é onipresente, onisciente, esqueci o outro. Onipresente, onisciente, onipotente. Mas Deus também é santo. E essa santidade de Deus
é algo que nós não podemos também nos esquecer. Porque a sensação que nós temos muitas vezes, e aí preste bem atenção, irmãos, e isto vale para mim e vale para cada um de vocês. A sensação que às vezes nós temos é que esses atributos, onipresença, onisciência, onipotência, parece que essas coisas são coisas que a gente pode consumir. Eu vou gastar um pouquinho da onipotência de Deus. Senhor, dá um pouquinho do teu poder aí que eu estou precisando usar aqui. Eu vou consumir um pouquinho da onisciência de Deus. Senhor, me dá discernimento aqui. Ô Espírito Santo, me ajuda, me dá uma luz. Quem nunca fez essa oração, né? Me dá uma luz aqui, me ilumina o caminho aqui, Espírito Santo. Parece que a gente consegue consumir essas coisas. Agora eu pergunto para você, é possível consumir a santidade de Deus? Não dá para consumir. É possível tirar proveito da santidade de Deus? O que eu estou querendo dizer é um pouco disso. É possível tirar proveito da santidade de Deus? Não dá para tirar proveito. Aliás, a santidade de Deus é uma coisa que não se brinca, que não se toca. Não estou falando que aquelas outras coisas que eu disse antes, que a gente não podemos, nem devemos usar esses atributos de Deus como uma coisa que a gente pode gastar, consumir, usar ao nosso bel prazer. Mas acima de tudo, a santidade de Deus não se toca. E aqui a indignação do salmista, de Davi aqui, é com aqueles que estavam tocando, ou estavam maculando, ou tentando macular a santidade de Deus. Esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, Ele acima de tudo, Ele é santo. E a sua santidade deve ser reconhecida. E a sua santidade deve ser reverenciada. Porque Deus é santo, é que nós nos prostramos diante dEle. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, mas não é por isso que nós nos prostramos diante dEle necessariamente. Nós nos prostramos diante dEle porque Ele é santo. E sendo santo, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso eu me prostro diante do Senhor. Por isso eu me quebranto diante do Senhor. E eu não posso, mediante essas realidades do poder, da sabedoria, da onipresença de Deus, eu não posso, diante disso, me manter duro, enrijecido. Eu não posso, diante disso, me manter com o peito estufado, achando que eu sou dono de qualquer razão que seja. Diante dessas coisas, eu chego a uma conclusão: se Deus é tudo isso, então Ele é santo. E por ser santo, Ele merece o meu louvor, a minha adoração. Eu preciso me quebrantar diante dEle. A indignação do salmista aqui é com aqueles que não fazem isso. É com aqueles que têm um contato com esse Deus, que é um Deus poderoso, e tenta consumir do poder. É um Deus onisciente e tenta consumir dessa sabedoria, mas não conseguem se prostrar diante de um Deus que é santo. O salmista fica indignado, e aí ele fala mesmo: eu queria matar esse povo, queria acabar com a raça desse povo. E sabe o que? Não tem nada de errado aqui, porque a indignação dele não é com ele, né? Ele não está bravo com ninguém que fez alguma coisa para ele. Ele está bravo com aqueles que não consideram a santidade de Deus. E essa indignação é a mesma indignação que eu e você temos que ter. Porque às vezes nós vemos pessoas ao nosso redor consumindo ou tentando consumir de Deus, mas se quebrantando pouco, se prostrando pouco, adorando pouco, fazendo pouco para aquele que é santo e digno de todo louvor. E nós vemos isso e nós não ligamos mais. E nós achamos normal. Enquanto que na verdade devia estar no nosso coração é uma vontade terrível de esganar o sujeito. Acorda! Deus é santo! E é digno de louvor e adoração. Prostre-se a Ele. Renda-se a Ele, quebrante-se a Ele.
É uma indignação santa. Não é uma indignação que vai fazer com que a pessoa te odeie. Pelo contrário, é uma indignação que vai te levar até ela e vai te dar sabedoria para lidar com ela, para fazer ela entender, ela perceber: ei, Deus é real, acorda para a vida, você não pode continuar desse jeito. O salmista é tomado por essa indignação. E o salmista diz: eu tenho um ódio implacável, eu considero essas pessoas minhas inimigas, porque elas não se prostram diante de ti. Isso é inaceitável. Isso é detestável. É detestável ver uma pessoa que conhece os atributos de Deus, mas não se rende à santidade de Deus. É detestável. É detestável ver uma igreja que quer o melhor de Deus, mas não faz muito pouco, às vezes quase nada para Deus. É detestável ver um crente que está há anos na igreja, mas não consegue se quebrantar, não consegue se derramar, não consegue se doar para Deus. Mas não é um detestável que vai me fazer afastar dessa pessoa. Não é um detestável a pessoa. Mas esse sentimento, ele precisa ser extinguido, e nós precisamos ser aqueles que lutam contra isso. Agora, para a gente terminar aqui, entenda bem, não é só olhar para os outros e achar que eles têm feito coisas feias, que eles não reconhecem a santidade de Deus, porque daí no versículo 23 e 24, ele termina dizendo assim: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que eu não seja um desses também, Senhor. Porque eu acho muito feio ver pessoas que não se rendem à sua santidade. Mas eu também não quero ser um desses, não. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração, Senhor. Prova-me, Senhor, Ele está dizendo aqui. Conheça as minhas inquietações e vê, Senhor, em minha conduta, se há algo na minha conduta que te ofende, Senhor. Eu não quero ser esse consumidor. Eu quero ser aquele que te adora, que reconhece a sua santidade. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me, Senhor, pelo caminho eterno. Que acima de tudo, a gente reconheça a santidade de Deus. Deus tem todos os outros atributos, que para nós são motivos de esperança, de certeza de um futuro melhor, que para nós são motivos de confiança de que Deus está nos guardando e Deus está nos cuidando. Glória a Deus por isso. E para nós temos certeza, aqueles que creem, têm certeza que vão passar por esta crise e vão permanecer de pé, como uma casa bem alicerçada, bem estruturada. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Nós vamos passar por isso. Mas em momento algum, sem deixar de reverenciar a santidade de Deus. Ele é santo. Ele é santo. E merece ser adorado pela sua santidade. Pai, nessa noite nós oramos, Deus, em nome de Jesus, declarando a tua santidade. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. E por isso nós nos rendemos a ti. E por isso nós adoramos a ti. A tua natureza, Senhor, que é uma natureza totalmente santa, pura. Um Deus que é um Deus sobre todos e que para todas as coisas tem um propósito bom. Um Deus que em suas intenções e motivações só há pureza, só há amor, só há bondade, só há misericórdia. Essa é a sua natureza, Senhor. E nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos todos os seus atributos de cuidado. Nós reconhecemos todos os seus atributos de zelo, de amor. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos reconhecer a tua santidade,
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. E é a sua santidade que nos leva a nos prostrar diante do Senhor, a nos rendermos ao Senhor, a nos derramarmos em tua presença, a dedicarmos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, a dedicarmos ao Senhor todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a dedicar a Ti todas as coisas, a entregar diante do Teu altar, Senhor. Ajuda-nos a abrir mão, Senhor, daquilo que nós devemos abrir mão. Ajuda-nos a renunciar, Senhor, às coisas que devem ser renunciadas em nossas vidas. Ajuda-nos a admitir que somos falhos e pecadores e precisamos de Ti, Senhor. Sonda o nosso coração. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau e transforma-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor, para o louvor do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Você que está aqui na igreja, se você quiser por alguns minutos dobrar os seus joelhos, ter um tempo com Deus, faça isso, faça isso. Nós precisamos encerrar